Olá, Isaac Londrina, tudo bem? Bem-vindo à sessão de Isaac Structure. Vou falar um pouquinho aí da estrutura da Isaac nessa sessão. Mas antes de começar, vou me apresentar. Meu nome é Wagner Palaoro. Fui ao CPI no ano de 2010. Entrei na Isaac no final de 2008, no segundo processo seletivo de 2008. 2008 ali, 2009, trabalhei na área de CR, uma área antiga que chamava Corporate Relations, que era responsável por fazer visitas às empresas e ONGs para abrir intercâmbios. Um pouquinho parecido com o que era a ICX, mas a parte de a ICX, parte de intercâmbio que recebe os intercambistas aí, mas com algumas diferenças, com algumas limitações que eu vou explicar um pouco mais para frente, certo? Fiquei em 2009 então trabalhando em ICX e em 2010 então tive a oportunidade de ser OSP. Minha gestão foi de um ano. E no fim de 2010, assim que estava acabando a minha gestão, fui fazer meu intercâmbio na Rússia e na Turquia. Passei 4 meses lá e voltei no começo de abril de 2011 aí, certo? Isso é um pouquinho da minha história dentro da ISEC e um pouquinho sobre mim. Bom, mas vamos começar a sessão então de ISEC Structure. Falar um pouquinho dos objetivos da sessão. Vou explicar bem rapidamente o que é estrutura organizacional. Vou falar também, passar bem rápido aí a estrutura da ESEC Brasil. A estrutura da ESEC Brasil não é muito o foco da sessão, mas coloquei ali só a título de curiosidade. E a parte mais importante aí são as seguintes, que é a estrutura da ESEC Londrina. Então eu vou focar aí na estrutura desde 2007 a 2011. Falar um pouquinho da descrição de cada área, como que elas se relacionam e as mudanças que foram feitas de ano a ano, certo? Correto? Bom, uma breve teoria então de estrutura organizacional. Procurei um conceito de estrutura organizacional no Wikipedia. E lá diz que estrutura organizacional é a forma como as organizações se articulam para desenvolver suas atividades. Então, da estrutura organizacional, a gente tem a parte de departamentalização. E o que é departamentalização? É literalmente pegar as áreas ali e agrupar. Você acaba agrupando processos e recursos com essa departamentalização. Então você tem departamentos ali focados naquele processo e por causa disso acaba obtendo uma maior eficiência. E o organograma, que é só uma ferramenta gráfica, para colocar ali graficamente como que funcionam as hierarquias da organização. E explicar um pouquinho também de conceito vertical e horizontal de organograma. Bom, o organograma vertical eu acho que é o mais conhecido pelas empresas. Então, a parte vertical é que tem ali várias hierarquias. Então, tem vários chefes, subchefes, enfim, uma estrutura organizacional bem vertical. E a estrutura organizacional horizontal um pouco mais democrática, não tem tantos chefes, tantos líderes assim. Então, os líderes estão um pouco mais próximos dos membros e colaboradores, enfim. Então, é um trabalho um pouco mais... é uma estrutura organizacional um pouco mais democrática. Se eu não me engano, o organograma horizontal é mais ou menos como a Google trabalha. Então, com uma estrutura com poucos líderes, mas os líderes, mesmo que são líderes, eles trabalham ali junto com os colaboradores. Ok, como toda estrutura organizacional, com todas as empresas, elas têm que mudar ou se adaptar constantemente. Então as organizações aí estão em constante mudança. Então não todo ano, mas na ESEC talvez todo ano, mas se a gente pegar o exemplo aí das empresas, elas também, mesmo as maiores, precisam de adaptação. Então muitas vezes eles têm que mudar a estrutura organizacional para melhorar o desempenho de cada área. Então, quando uma empresa ali vê que tal área não está funcionando muito bem ou que uma área que está muito lotada de processos, às vezes é melhor dividir e colocar uma estrutura um pouco mais complexa para melhorar o desempenho das áreas. Isso é benéfico, mas nem sempre. Por exemplo, se você pegar uma área em que um processo está em andamento, às vezes com essa reestruturação acaba atrasando alguns processos e
também, mesmo que os processos não estejam em andamento, vão começar a funcionar, tem um tempo de adaptação aí das pessoas que trabalham dentro do departamento para poder se adaptar às novas funções e precisa de tempo para isso. Então as mudanças são necessárias, mas tem que tomar cuidado porque nem sempre a mudança constante é benéfica para a organização. Bom, eu queria recapitular um pouquinho, talvez você tenha assistido algumas outras sessões ou sabendo um pouco mais da ESEC, eu queria ver com vocês, mostrar um pouco para vocês qual que é o propósito da ESEC. Bom, em suma, assim, bem resumidamente, a ESEC trabalha com liderança e com intercâmbio. Então, a estrutura organizacional da ESEC, tanto a parte nacional quanto a local, precisa se estruturar para entregar essas duas coisas, liderança e intercâmbio. O ideal seria ter as duas, né? Liderança e intercâmbio. Então, se você tiver as duas ali, a terceira bolinha cheia ali, então, se você passou por essas duas fases dentro da ESEC, você tem experiências completas de ESEC. Então, você fecha o ciclo da ESEC. Acredito que vocês já tenham visto o flow da ESEC, então, quando você passa por todo o ciclo ali, você tem uma experiência completa. Bom, falar um pouquinho então da estrutura organizacional da ESEC do Brasil. Eu peguei um exemplo do MC Hive, que é de 2011, e a estrutura organizacional é bem parecida com isso. Então a gente tem ali o MCP, que é o presidente da ESEC nacional, com o cargo central ali, e abaixo deles então tem os MCs e VPs. Então temos ali dois em ISEX, um corporate e outro não corporate. O meu DX também, corporate e não corporate. Só relembrando então, a parte de corporate trabalha com empresas e a parte de não corporate é mais com ONGs, tanto de ISEX quanto de ODX. Então a gente tem a área de TM também, com MCVP TM, a parte de finanças, comunicação, MCVP ER, que é a chama de External Relation, então, que é o responsável por ter esse contato com externos, com empresas parceiras da ESEC Nacional. E abaixo dele ali a gente tem 3 ER Managers, que são managers de parceiros nacionais. E MCVP é o C Development, que é o MC responsável por desenvolver os processos de cada CL. Então, o MCA focado no desenvolvimento dos CLs. Tem a área de Public Relations, então para ter esse relacionamento com o público. E do lado ali do MCP, a gente vê ali tem algumas coisinhas que não estão relacionadas diretamente com o MCP, mas são importantes também, que é a CSN. A CSN é um comitê nacional de todos os presidentes da ESEC no Brasil, inclusive o presidente da ESEC nacional. Então, eles formam ali uma comissão para votar mudanças em regimento interno e decidir coisas a nível nacional. A gente tem o NST, que é o National Support Teams, que é o time nacional de suporte. Então, como o MC tem bastante trabalho, não estrutural, mas bastante trabalho, como que eu posso dizer, mas não tão operacional, mas mais estratégico. Então, o time nacional de suporte é exatamente para dar suporte para os CLs e esse tipo de trabalho é um pouco mais operacional, então o MC resolveu tirar um pouco essa parte operacional das costas do MC e passar para um time nacional de suporte. Tem o TNA, então, que é o time nacional de auditoria, então, que é o órgão independente da ESEC nacional, que é responsável por auditar todos os documentos da ESEC, de todos os CLs da ESEC do Brasil. A gente tem o OCTIM também. Esse OCTIM da ESEC nacional, é mais focado para organizar as conferências nacionais, né? Bom, vamos começar então a falar um pouquinho da estrutura da ESEC Londrina. Então, nosso foco é de 2007 a 2011. Bom, em 2007, a estrutura da ESEC Londrina era assim. A gente tinha ali o LCP, que é o presidente da ESEC local, a área de X, que era de intercâmbio. Essa área de X, interessante que ela aglutinava ali tanto intercâmbios para abrir vagas nas empresas e ONGs para trazer intercambistas, que é o que faz a ICX, e o de X também, então, para recrutar
interessados em fazer intercâmbio e mandar para outros países. Então a área de X cuidava diretamente com o intercâmbio, com esses dois lados do intercâmbio que a Exec trabalha, só que era em uma área só, em 2007. Tinha a área de CR, que era de Corporate Relations, que era responsável por visitar as... Não, a X não fazia isso, era CR bem específico. CRs, eles tinham um trabalho de vendas mesmo, a área de vendas. Então eles iam nas empresas e ONGs assinar contrato com as empresas ou com as ONGs. Assim que eles assinavam o contrato, passavam para a área de X, e a área de X, então, procurava um intercambista para trazer. A área de TM, então, Talent Management, que é responsável por toda a parte de membresia, desenvolvimento de competências, desenvolvimento da capacidade de liderança também, e também ajudava nos processos seletivos com entrevistas, enfim, todo o processo de TM. Tinha área de marketing, trabalhava mais com posicionamento externo também, e a área de finanças, que trabalhava com toda a parte financeira e também com a parte de documentação de intercâmbio. Né? Em 2008, não mudou muita coisa, aliás, não mudou nada, a gente continuou com LCP, área de X, CR, TM, Marketing e Finanças. Em 2009, houve algumas mudanças. A área de X tinha duas coordenadorias em 2008. Então, trabalhava com coordenadoria de ICX e de ODX. Aí, pela necessidade, muito trabalho em cima de uma área só, resolveram separar. E essa separação também aconteceu não só com a área, mas também com coordenadorias. Nessa época, as coordenadorias ainda não eram oficiais, ou seja, os coordenadores não tinham os requisitos mínimos para um cargo de liderança, mas mesmo assim as áreas se separaram para os processos aí. Eu achei interessante explicitar isso também. Então, de TM continua a mesma coisa, e a área de marketing, com a saída de CR, de Corporate Relations, esse relacionamento com parceiros ficou com comunicação em parcerias, e mais com a parte de parcerias, né, dentro dessa área, e a parte de comunicação, então, trabalhando com comunicação interna e externa. E a parte de finanças, mesma coisa, trabalhando com a parte financeira de documentação.